Já rolou, tipo, de alguém falar e você fala, putz, não entendi metade do que essa pessoa falou, não entendi nada. Cara, até não faz, ou acontece muito com um estrangeiro falando inglês, né? A pessoa não fala inglês bem, um chinês, por exemplo, eu acho que os Nossa. sotaques, o mais difícil para mim é aquele chinês que não sabe falar inglês muito bem e eu fiz um sotaque, Aí eu fiz coffee, aí coffee, aí coffee, aí esse coffee, eu lembrava que quando eu trabalhava em Boston vendendo café, aí coffee, o que, mano? Aí coffee, vanilla, aí coffee, vanilla, nossa, Caramba. desculpa. Não, mas é que justamente pode ser um puta desafio. Eu fiz um evento recentemente com a minha sócia e nosso cachorrinho tá latindo horrores, não sei se dá pra vocês ouvirem aí. Mas Não dá pra ouvir, não. esse microfone Tá tem bom, cai cachorro, não dá pra ouvir, não. tem um cancelamento de ruído bom. Mas eu sei que assim, tinha uma chinesa, cara, e era um negócio assim, ela falava, United States, China, real estate, e aí você tá assim, você sente o suor, sabe, the beads of sweat aparecendo na sua testa, assim, e você tá, porque aí você vai fazer o quê? Você vai transmitir o máximo que você conseguiu entender, né, da melhor forma possível. Então, assim, puxa, eu entendi que ela tá falando dos Estados Unidos, da China e real estate. Então, aí eu pego aquilo lá e falo, quando você compara os mercados imobiliários na China e nos Estados Unidos, e aí você vai construindo com o que mais certamente alguma coisa se perde ali, porque o sotaque da pessoa. E quando você faz a tradução simultânea, você tem uma coisa em tradução simultânea que chama teoria dos esforços, que é assim, durante a tradução simultânea há vários esforços, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de visualizar isso como assim, vários copinhos e um tanto de água. Você tem um tanto de água que é a sua capacidade, né? E aí você tem os vários copinhos que você tem que dividir. Então, um dos esforços é o esforço de entendimento auditivo. Então, assim, eu entender os sons que essa pessoa está falando, né? Essa chinesa, por exemplo, ela falava Chinese Nie, e era Chinese New Year. Né, assim, depois eu consegui entender, mas ela ficava Chinese Near, parecia que era near, de perto, Chinese Near, né? E então, assim, um esforço é esse, de você entender acusticamente o que está sendo dito. Aí você tem o esforço de compreender o conteúdo que está sendo dito, né? Então, porque você tem, por exemplo, o que ela estava falando não era difícil de entender em termos de assunto. Era fácil. O difícil era entender as palavras dela, né? E pode acontecer o contrário. Pode ser uma coisa que você entende sem nenhuma dificuldade, o inglês do cara ou o português é claríssimo, mas é complexo e é difícil você entender o que ele está querendo falar. A medicina, a agronomia, eu acho tudo muito difícil. Uma coisa que você falou da CNN, né, o Biden. Eu acho o Biden dificílimo de traduzir porque o Biden é muito confuso. Não é difícil de entender o que ele fala em termos de Ele som, é uma pessoa confusa. mas ele é muito atrapalhado, tá? Assim, eu adoro ele, né? Mas assim, eu lembro, uma das vezes eu estava fazendo ele na CNN, ele virou e falou assim, and we have to think about... Aí ele virou pra câmera, olhou pra câmera e falou assim, my son, Bo. E aí ele mudou de assunto. Tipo, ele virou pra câmera e falou, my son, Bo. E não fez mais nada com aquilo. Então, aí, nesse caso, por exemplo, eu não tinha falado nada. Eu estava esperando ele falar o que do filho. E aí eu não falei nada. Eu não virei e falei, meu filho. Podia falar assim, ó, desse momento ele deu uma viajada, agora vamos voltar. Mas em outro momento você começou a frase, aí ele muda de direção. Então o Biden põe um esforço na compreensão gigantesco. Não a acústica, mas a compreensão do texto mesmo. Aí você tem um outro esforço, que é a tradução, né? Então, assim, como é que eu traduzo isso? Porque pode ser uma frase que é fácil de entender, mas ali ficou difícil de traduzir. Take for granted é uma coisa que, pois é. no começo, para mim, era uma pedra. Valor a tal, exatamente, agora eu já tenho minha malandragem ali, né? É com não dar valor a solução pronta, né? Então, assim, you're taking it for granted, você não está dando valor para isso. Então, assim, pode ser que caiba outra frase, mas digamos que é uma frase difícil de traduzir, esse é outro esforço, e aí pode ser difícil de articular, né? Então, é a produção daquele som. Então, você pode falar... sei lá, né, na questão da medicina, você tem uma palavra tipo telangiectasias. Telangiectasias não é uma coisa fácil de falar, então você pode enrolar na articulação. E aí você tem a sua aguinha lá para distribuir. Se você botou muita água para entender a chinesa, sobrou pouca água nos outros copinhos para você traduzir e falar, né? Pô, mano, é mágico pra mim, isso é muito da hora. Então, mas qual que é uma... eu tenho certeza. Mas eu acho que qual é o maior desafio? É do português para o inglês ou do inglês para o português? Putz, tava pensando nisso, velho. Você sabe que muitas vezes, quando a pessoa começa a estudar tradução simultânea, ela fala, é mais fácil fazer a tradução para a língua estrangeira, né? E isso muitas vezes alunos mais iniciantes têm essa impressão porque elas não têm noção, às vezes, dos erros ou dos problemas que elas estão gerando no output, ali, né, na saída delas. Então, mas eu
pessoalmente, gosto de ficar nessa posição de eu prefiro ouvir português e traduzir para o inglês, porque eu acho que não tem comparação você ouvir sua língua mãe, é sempre mais fácil você entender sua língua mãe, e eu confio o suficiente no meu inglês para eu dar os pulos que eu precisar para traduzir. Né? Então, assim, eu pessoalmente gosto desse cenário, assim, às vezes vem uma coisa mais complicada em português, mas você entendeu, e aí você dá um jeito de traduzir para o inglês direitinho. Eu acho que então, o oposto é mais complicado. Mas ao mesmo tempo, quando você tá indo pro inglês, pode acontecer de você virar e falar assim, puta, que collocation que era aqui mesmo? Era, tipo, puta, is it to take pride in or to take pride on? Né? Aí, tipo, então assim, você pode ter essas, e em português você nunca vai ter isso, né? Você nunca vai falar assim, puxa... Então, mas aquilo que você falou, mas eu acho que você sabendo, porque você não precisa muito, você tem dos copinhos seus... Né, todos os seus copinhos, eu acho que o que você está ouvindo, ele vai estar sempre mais ou menos quase vazio ali, né? Porque só vai precisar mesmo fazer, né, na verdade, tipo, na minha opinião. Agora, do inglês, você depende muito, por exemplo, do francês falando, pelo amor de Deus, que Jesus amado. Mas, nossa, indiano. Mas acontece de você ter sotaques no português difíceis, né? Já tive que traduzir português de Portugal suando, né? Eu lembro claramente a primeira vez que eu traduzi um cara de português de Portugal, ele falava assim, 2 chatum. Aí eu, 2 chatum. Aí ele apontou pra lousa, 2 chatum, era 271, né? Aí ele, 2 chatum, né? 2 chatum. E aí, então, ou eu já traduzi gente de às vezes lugares que você não está tão acostumado com o sotaque. Traduzi uma vez um grupo de manauaras falando sobre manutenção de carro, que foi muito difícil também. Eles falavam com uma cadência diferente do que o meu ouvido está acostumado. E aí você está, digamos, no pior dos mundos, né? Você está traduzindo para sua língua estrangeira e você não está ouvindo uma coisa que te é nativo, de certa forma, né? Sim. Sim. Cara, eu aqui, rapidinho, mas Portugal... a princípio eu concordo com a sua avaliação aí. Você precisa de menos água no primeiro copinho para poder despejar. Porra, aí você... Mas aqui aconteceu uma coisa engraçada, que eu moro aqui em Portugal, e a gente tava numa reunião, assim, a gente ficou um fim de semana com umas 3, 4 famílias juntos, e aí, o que nós vamos comer? O que nós vamos comer? E o cara chegou assim, Fulvio, hoje nós vamos comer peru. Eu falei, o quê? Peru. Falei, puta, meu. E aí, você gosta? Falei, meu, manda bala mesmo, aí já tô aqui mesmo, foda-se, vou falar que não gosto. Tá bom, traz aí, tal. Aí os caras vieram de noite, abriram o porta-malas do carro, comecei a pegar, eu olhei, peru, mano. Peru. Eles cortam vogal, né? Peru. Eles engolem muito vogal. Peru. Falei, você é louco. E essa é uma semelhança do português de Portugal comparado com o brasileiro. A gente tem um pouco mais de vogal, e no inglês britânico você também vê o pessoal engolir um pouco mais de vogal, né? Você pega os ors e aries, todos, né? Você fala secretary em inglês americano, mas é secretary em inglês britânico, né? Migratory, mas migratory, né? Então é uma associação. Yes. Nossa, laboratory. Até o laboratory também é diferente, né? Laboratory. Laboratory, yes.